Bem-vindos ao Go no Pampa, o podcast onde tradição e estratégia se cruzam como linhas num tabuleiro de 19 por 19. Este episódio foi um deleite de escrever. Sou um jogador iniciante e alguns conceitos são difíceis para mim. É muito provável que algum dia me arrependa de algo que entendi mal e falei aqui, mas faz parte do aprendizado. Gostei de ouvir do entrevistado Timothy Tamim no episódio 7 da terceira temporada do podcast All Things Go, que, no Go, quanto mais fundo tu vai, mais tu precisa esquecer as coisas que aprendeu para alcançar um nível mais elevado de habilidade. Mas tu não pode esquecê-las antes de aprendê-las. É preciso aprender as coisas erradas, porque é justamente no ato de esquecer essas coisas erradas que tu dá um passo adiante. No mesmo podcast, mas no episódio 3 da quarta temporada, o entrevistado Tiger Hillar Pershun diz que o conhecimento é como uma estrutura temporária ao redor de um prédio sendo construído. Tu precisa de conhecimento prévio para construir o prédio, mas aos poucos tu deve trocar de conhecimento como se troca de pele, algo que nós temos muito medo de fazer. Se virmos o conhecimento como propriedade, temos a sensação de que alguém está nos roubando algo que é nosso, nossa propriedade. Mas Tiger diz que devemos estar prontos para repetidamente nos desfazermos das nossas certezas, para só assim conseguirmos ver as mudanças de complexidade, de estrutura e de exatamente o que as coisas são. Com isso, empecemos. Se tu joga Go há algum tempo, provavelmente já viveu esta situação. Tu olha para o tabuleiro, vê uma formação sólida de pedras tuas, sente que está bem posicionado, mas alguns lances depois, o jogo escapa das tuas mãos. O oponente joga longe, ignora a tua força aparente e, de repente, tu percebe que aquela posição tão bonita não valeu quase nada. Hoje, vamos falar exatamente sobre isso. Não sobre erros táticos, não sobre josekis específicos, mas sobre 3 conceitos estratégicos que parecem simples no nome, mas são muito profundos na prática. Espessura, como o principal deste episódio, influência e moyo. Essas 3 ideias existem em todas as culturas do Go, no japonês, no coreano, no chinês, no inglês moderno, e ainda assim são confundidas, até por jogadores fortes. O objetivo deste episódio não é dar definições rápidas, é dividir com vocês minhas tentativas de entender essas profundezas do jogo. Vamos começar pelo começo. Vejamos o que uma breve terminologia comparada tem para nos revelar sobre o conceito de espessura. No japonês, atsumi literalmente significa espessura física. O ideograma atsu é o mesmo do chinês hou, que significa espesso, como uma parede pode ser espessa ou denso. Me parece uma ênfase estrutural, pedras juntas, conexões sólidas e ausência de fraquezas táticas. Em coreano, seryok significa força, influência, poder, e é também usada em contextos políticos e militares. Gosto de lembrar que a palavra poder é fácil de entender em português porque, além de um substantivo, é um verbo que mostra o que se pode fazer com o tal poder. Ter poder, ser poderoso, significa que tu pode fazer algo. Teu poder te possibilita alguma coisa. Então aqui, a espessura é algo ativo, a espessura se projeta e a espessura cria desequilíbrios de poder. Podemos ousar definir espessura como uma condição estrutural pela formação sólida de pedras, sem fraquezas táticas imediatas, que exerce influência eficiente sobre o tabuleiro e limita as opções do oponente. Essa definição tem 4 pilares. Primeiro, solidez.
Tuas pedras não têm fraquezas táticas imediatas. Segundo, ausência de alvos para o oponente. Tu não precisa responder localmente. Terceiro, projeção de influência. Tu tem liberdade de movimento e opções a escolher. E quarto, capacidade de restrição do oponente. O oponente sente desconforto mesmo sem tu ameaçar nada, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Não é algo que se usa, é algo que se possui, quase sem perceber. Espessura é como um alicerce. Quando ele é bem construído, tu não pensa nele o tempo todo. Ele não chama a atenção, mas tudo que tu constrói em cima dele depende da sua solidez. Ou podemos pensar que a espessura é como um adulto calmo numa sala cheia de crianças agitadas. Ele não corre, não levanta a voz, mas todos sentem a sua presença. Aqui vai um bom teste mental. Se eu ignorasse completamente essa área por 10 jogadas, seria um desastre? Se a resposta for não, provavelmente estou diante de espessura real. Se a resposta for sim, se eu sinto ansiedade, medo, necessidade de reforçar aquele rincão, então aquilo não é espessura. É apenas um grupo que parece forte. Dizem que espessura é sentida antes de ser medida, que é um ativo estratégico acumulável, um campo de força posicional e uma base de pressão contínua. Espessura não promete pontos. Ela promete tranquilidade estratégica. Espessura está intimamente ligada ao conceito de eficiência. Uma pedra eficiente defende, ataca, influencia e conecta. Uma formação espessa faz tudo isso simultaneamente. Tranquilidade, no Go, é uma arma poderosa. Então, um desafio para mim mesmo é aprender a olhar para o tabuleiro sem procurar necessariamente pontos, mas procurar estabilidade. Toshiro Kageyama, sétimo dan profissional, disse que não se pode esperar transformar espessura diretamente em território. A estratégia correta é fazê-la encarar o inimigo, silenciosa e ameaçadora. Com isso, eu entendo que o Baduk não recompensa quem cerca rápido, mas quem constrói forças que tornam o cerco inevitável. Não me apaixonar por uma área ou grupo, mas lembrar de observar quem pode ignorar quem. Uma maneira de tentar aplicar esse conceito nos meus jogos é, em vez de eu perguntar quantos pontos isso vale agora, que é o meu padrão de pensamento, eu perguntar quanta liberdade de movimento isso me dá depois. Para falarmos de defesa, trago aqui um pensamento do Matthew McKee, jogador de quarto dan amador. Qualquer jogada feita a partir da espessura é, assim, de uma posição de poder. A espessura funciona como um castelo sitiado, mas cujas paredes são intransponíveis, e as forças sitiantes devem tomar cuidado para não serem esmagadas ou afuniladas. E quando falamos de ataque, podemos pensar em usar a espessura para comprimir o oponente, a influência para limitar suas opções e os moios como estruturas flexíveis, nunca como propriedade garantida e temível. Fica mais claro como no Go podemos não só cortar posições como um pelear de adagas, mas também estrangular posições, como um lenço desatado ou um esganagalo bem feitinho. Espessura não ataca sozinha, mas torna todo ataque possível. Um ataque sem espessura exige leituras precisas e pode falhar taticamente. Um ataque com espessura força respostas ruins e cria lucros indiretos. O melhor ataque é aquele em que o oponente sente
que não há boas respostas. Agora, quando existe espessura, algo inevitavelmente surge ao redor dela. Isso nos leva ao segundo conceito. Se espessura é estrutura, influência é direção. Influência é aquilo que faz certas jogadas parecerem naturais e outras estranhas. Ela não está escrita no tabuleiro. Ela existe na tua cabeça e na do teu oponente. A influência já foi descrita como a capacidade de tornar certas jogadas boas e outras ruins sem que nada esteja explicitamente proibido. Influência é como o campo gravitacional de um planeta. Tu não vê a gravidade, mas tu sente os efeitos. E quanto mais massivo o planeta, mais forte a atração. Espessura cria massa. Influência é a gravidade resultante. Mas aqui está um ponto que me quebra para piorar tua cabeça. Toda espessura gera influência, mas nem toda influência nasce da espessura. Tu pode ter uma influência frágil, pedras espalhadas, ativas, com aparência agressiva, mas que precisam de atenção constante. Essa influência é volátil. Ela depende do contexto. Ela pode evaporar se o jogo se mover para outro lugar. Por isso, influência não é vantagem. É potencial de vantagem. Ela só se torna real quando 1. Aponta para algo fraco. 2. Limita escolhas do oponente. Ou 3. Prepara para uma conversão de pontos futura. Buscar influência sem um plano é apenas ar. E ar não ganha partidas. Até aqui tudo bem. Espessura é a base, influência é a projeção. E agora chegamos ao conceito mais sexy de todos. Moyô é uma palavra perigosa. Ela faz tu imaginar território antes que ele exista. Ela cria apego emocional. Um moyô é uma promessa. E como toda promessa, pode ser quebrada. Tecnicamente, um moyô é uma grande área que pode se tornar território, se o oponente permitir. Mas o Baduk raramente recompensa a espera de permissões. Diferente da espessura, um moyô pode ser invadido, deve ser testado e exige leitura futura. Ele é como um terreno cercado por estacas, mas sem muros. Tu olha e pensa, isso poderia ser meu. O oponente olha e pensa, vamos ver. Aqui mora um dos maiores erros estratégicos de jogadores iniciantes, como eu. Defender o moyô cedo demais. Quando eu faço isso, 3 coisas podem acontecer. Jogar de forma passiva, fortalecer o oponente invasor e reduzir o potencial máximo da posição. Moyôs grandes atraem ataques fortes. Um moyô saudável nasce de uma sequência clara. Uma espessura sólida, influência direcionada e ausência de bons pontos de entrada para o oponente. Se tu pula etapas, o moyô vira ilusão. Já disseram que o jogador comum vê pedras e o grande jogador sente forças invisíveis. Quando monto o tabuleiro de algum jogo profissional e tenho um vislumbre do jogo não como uma corrida por pontos, mas como a construção paciente dessas forças invisíveis, o jogo fica ainda mais bonito. Antes de irmos para o poema de hoje, quero te fazer uma pergunta. Qual é a parte mais difícil de entender sobre o jogo para ti? Escreve nos comentários ou manda pra gente no Instagram, @clubepampagô. O poema de hoje é uma tradução livre e bem exagerada que fiz de uma postagem do Instagram do Clube de Go
da cidade argentina de Puerto Iguaçu, aqui pertinho da gente. Decidi exagerar para criar uma rima. Lá vai. No Go, não ganha quem mais invade. Ganha quem compreende o espaço e sabe que, às vezes, a jogada mais forte não é avançar, é esperar. Uma pedra que parece pequena, deixada à sorte, faz o equilíbrio do todo mudar. Assim funciona a treinada mente. Observa, respira, entende, para logo depois ser agente. Não lutam branco e preto. Dialogam com respeito. O Go no Pampa nasce para celebrar o encontro entre o velho e o novo, entre o leste e o sul, entre mente e coração. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, e fica o convite. Se tu é de Caxias do Sul ou da Serra Gaúcha, vem jogar Go com a gente. Um grande saludo a todos e até a próxima.